que está na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Nós vamos aí fazer, então, uma complementação de tudo aquilo que já foi dito aqui por todos os irmãos. Isso me deixa muito feliz, porque nós percebemos que estamos na mesma fiação, né? Que, de fato, é o Espírito Santo de Deus que tem nos reunido aqui e tem conduzido nossos cultos aqui. Amém? Eu fico muito feliz com tudo isso. Glória a Deus. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero apresentar a Ti a minha vida, pedir misericórdia, Senhor, pelos meus erros, Pai, apresentar a Ti os Teus filhos que aqui estão, cada família, cada lar aqui representado, pedir também na Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. Apresento a Ti a Tua palavra e peço que o Teu Espírito Santo comunica conosco, Senhor. Nos traga fortalecimento, crescimento na fé. Assim oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, a minha reflexão de hoje, ela tem muito sentido diante da minha observação por esses tempos que nós, de fato, vivemos. Eu sempre procuro fazer essa comparação do cenário de quando foi escrito esta palavra que nós lemos, trazendo para o cenário em que vivemos, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz para nos atender e nos corrigir no dia de hoje. Então, como já foi dito aqui, Jesus Cristo é o mesmo, ele continua fazendo milagres, ele continua salvando, continua a mão de misericórdia do Senhor estendida sobre todos, porque o grande objetivo de Deus, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi salvar a humanidade. A palavra do Senhor para os nossos dias tem esse objetivo de salvar, objetivo de alcançar almas, resgatar pessoas, quebrar cadeias, tirar as pessoas desse cativeiro do mal. Este é o objetivo, é o propósito da palavra de Deus. A missão da igreja do Senhor, a nossa missão como igreja, é trabalhar nesse sentido, é realizar esta obra, como já foi dito aqui pelos irmãos, em suas saudações, em suas oportunidades, é realizar a obra do Senhor no sentido de salvar vidas e não digamos assim, acabar de empurrá-las para o abismo. Como diz um ditado no mundo, né? Se vê uma pessoa na beira do abismo, o pessoal acaba de empurrar. O crente não, o crente tem que ir lá e, se possível for, descer naquele buraco, dar a mão e resgatar a pessoa daquele buraco. O objetivo da igreja, o objetivo do crente hoje é salvar, é alcançar vidas, fazer o possível e o impossível para salvar almas de todo esse projeto maligno do diabo que está em andamento na humanidade e no planeta como um todo. Se os irmãos analisarem o contexto em que vivemos hoje, né, o planeta como um todo, toda a humanidade, todas as nações da Terra, me parece que há um conluio, se é que de fato existe essa tal de conspiração, me parece que há um conluio de todas as lideranças destruindo valores, destruindo os princípios, destruindo o amor de Deus. Né? O que a gente observa muito é o poder pelo poder. As pessoas, quanto mais têm, mais quer. As pessoas, quanto mais têm, mais tentam tomar de quem não tem. Não é isso?
Quem não tem acaba ficando sem nada, e quem tem quer mais, com a pura vaidade de domínio de pessoas sobre pessoas. As pessoas têm este mal dentro de si de dominar as outras pessoas. E me parece que há um sistema corrupto no mundo trazendo esse tipo digamos assim, de desenvolvimento, se é que podemos chamar de desenvolvimento, mas é o serviço que é realizado no mundo secular, né? É destruir a humanidade, destruindo princípios, valores, culturas, destruindo famílias, destruindo tudo que for assim semelhante àquilo que Deus tenha criado. O inimigo opera grandemente, opera com força para destruir todas estas questões que conduzem o homem para o bem, que conduzem o homem para a salvação. Eu não sei se é só eu que vejo isso, ou se os irmãos, se você não vê, liga a televisão. Coloca aí no jornal, coloca aí na internet, assiste filmes assim, novelas, esses realities, né? Tá difícil. Eu gosto de assistir luta, futebol, né? De vez em quando assisto um filme épico, mas tem muita coisa que nem de filme épico está dando para assistir mais. Então a gente vai, o cenário de vida, digamos assim, de uma pessoa de bom caráter, de uma pessoa de princípios, de valores morais, está diminuindo, como disse aqui o irmão Miguel. A porta, de fato, é estreita. Larga é o caminho da perdição, mas a porta de salvação ela é estreita, ela é bem afunilada. Exige de nós um comportamento digno. Então, eu venho pensando a respeito disso. Quando eu fiz essa leitura, comparando este cenário com essa leitura, Paulo vai trazer para nós aqui um contraponto daquilo que nós observamos no cenário de vida. Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, o que Paulo quer dizer para nós aqui, irmãos, independentemente da situação, do mover ou de como se encontra a atividade do mal no mundo, Deus existe. Jesus Cristo vive e reina. Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Paulo está dizendo para mim, está dizendo para você, que nós somos igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Deus cuida de nós. É isso que Paulo está dizendo. Irmão, independentemente de como está a situação do mundo, não fique apegado com a condição que o mundo está oferecendo para a humanidade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e entender que somos filhos de Deus e Ele está cuidando de nós. Aleluia! Precisamos entender isso. O cenário de dificuldade que o inimigo tem conquistado, ele tem derrotado muita gente, mas não a igreja do Senhor. Nós não podemos nos abater, não podemos nos dar por angustiados, abatidos, destruídos. Não, Deus existe, Ele está no meio de nós. A questão toda, irmãos, como igreja, é o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ver e de enxergar o mundo, e entender que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos deste mundo. Esta é a grande verdade. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não fazemos parte, nós estamos aqui nesse dia a dia, vivendo, sobrevivendo, trabalhando, conquistando, realizando, não podemos ficar inerte, isso é uma verdade, temos que trabalhar pelo suor do nosso rosto, ganhar o pão de cada dia, mas sob o controle e a direção do Altíssimo, porque Ele não nos desampara, não nos deixa mendigar o pão, nem nos deixa passar fome. Nós trabalhamos porque nós somos operários do Senhor neste tempo e cumprimos o mandamento de Deus, mas não devemos ficar
abatidos, não devemos ser destruídos por esta questão do mundo secular, porque o mundo secular, ele é capitaneado, ele é principado pelo mal, e o mal está fazendo o papel dele, está fazendo com muito afinco. O mundo está sendo destruído. Vocês têm observado por aí? O negócio está estreito. Eu vi esses dias agora na internet, numa escola municipal no Rio de Janeiro, crianças de 4, 5, 6 anos de idade, na quadra de esporte, e um grupo de dança, dançando a dança do cavalo, não sei das quantas lá. Dança erótica, e era tudo travesti. Vestido de mulher, dançando, rebolando para uma plateia de crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Um absurdo tudo isso. Isso aí aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eles estão destruindo os valores, os princípios, a questão do respeito. A cultura não se respeita mais. Eles estão empurrando goela abaixo uma cultura que destrói valores, princípios, que destrói o respeito, que destrói essa questão da semelhança, da imagem e semelhança de Deus. Como nós sabemos, né, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele tenta destruir a imagem e semelhança de Deus, no caso, nós. Essa é a grande tarefa, é a grande obra do diabo. Então, a tribulação, ela faz parte desta atividade maligna, que é capitaneada pelo diabo, que ele tem esse objetivo de nos paralisar. Ele tem esse objetivo de impedir a nossa caminhada. Ele tem esse objetivo de nos desmotivar, de desacreditar. Quanta gente, quanto crente, muitas vezes, ele se apega, ele se surpreende na sua memória momentos de dúvida, momentos de contradição, momento de contrariedade, momento de desassossego, porque as pessoas observam este cenário do mundo e começam a pensar, será que Deus existe mesmo? Por que que o diabo faz o que faz e Deus não faz nada? Por que que não cai o raio do céu e queima tudo? Por quê, irmão Joel? Por causa disso. Porque o cenário é um campo de prova, é um campo de sobrevivência. A única ferramenta que nós temos que nos ajuda a confrontar todo esse cenário é Deus, é a fé em Deus. Então, eu queria pensar com vocês e refletir a respeito destas questões. Existem alguns aspectos que nós temos que entender, que nós temos que desenvolver em nós para que a gente possa encarar o cenário deste tempo, o cenário de vida, né? Para que a gente possa conseguir prosseguir a nossa caminhada para o céu. Porque não se engane, nós, como crentes, estamos numa caminhada para o céu. O nosso objetivo é o céu. Então, precisamos sobreviver às intempéries deste mundo. E cada dia que passa, está ficando mais difícil. Cada dia que passa, a porta vai se estreitando. Então, o primeiro aspecto que nós temos que ter da visão do mundo secular é a questão desse desconforto. Irmão, se nós, como crente, não estivermos desconfortáveis diante deste mundo, nós estamos errados. Nós não podemos ficar confortáveis, sorrindo para o mundo, não. Nós não gostamos, não aceitamos, nós não temos que engolir a seco. Isso causa para nós um desconforto. Um crente que vai dizer, como o Miguel disse aí, não, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, não se incomoda não, negativo. O mundo original, o paraíso, o jardim, não é assim mesmo. E nós lutamos pelo paraíso, nós lutamos pelo jardim. Então, nós não podemos nos sentir confortáveis com este mundo, irmão. Se você está se sentindo confortável, para agora.
olha de uma maneira diferente, olha este mundo como sendo dominado pelo mal, com um projeto, ou melhor, com um programa em pleno desenvolvimento, tentando destruir a vida que Deus criou. É com esse olhar que nós temos que encarar este mundo no dia a dia. Eu não posso estar confortável diante deste tempo. Eu nunca vi tanta desgraça no mundo inteiro. Você abre a televisão, você abre o noticiário, é o que se vê. É droga destruindo vidas, pessoas paralisadas. Eu nunca vi tanto mendigo no mundo. Todo lugar que você vai tem pessoa mendigando, tem pessoa pedindo, tem pessoa implorando. As pessoas, irmão, parece que foi desenvolvido um caráter de vida das pessoas, um caráter de preguiça. As pessoas não querem mais trabalhar, a pessoa fica o dia inteiro parado numa esquina, num farol, pedindo dinheiro, mas ele não tem coragem de trabalhar. Você acha que isso é próprio do ser humano? Não, isso é contrário à natureza do ser humano, porque Deus não nos fez preguiçosos, Deus nos deu condição de trabalho. Nós temos saúde, nós temos força para trabalhar, não é para ficar mendigando, não. É inadmissível esse tipo de comportamento no ser humano. Você anda, todo semáforo tem gente mendigando. É incrível isso, é incrível. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa se sentir desconfortável com isso. Eu não posso aceitar isso com naturalidade, com normalidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém trabalhar, nem que seja por pouquinho, mas a pessoa ali trabalhando. Por quê? Porque ele está honrando ao Senhor, porque o decreto do Senhor é que nós devemos trabalhar para conseguir o nosso pão de cada dia. Certo que Deus está no controle. É Ele que nos favorece para a aquisição. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Provérbios diz, vai ter com as formiguinhas, preguiçoso. Então, a pessoa que fica mendigando, ele está contra o projeto de Deus. Se ele está contra o projeto de Deus, ele está favorecendo o projeto do inimigo, que é trazer miséria para o povo, deixar as pessoas miseráveis. É impressionante quando a gente começa a refletir e olhar tudo isso. Oh, glória, misericórdia, Senhor. Então, o desconforto, a gente precisa se sentir desconfortado. A profissionalização está desmotivada. Irmãos, olha só, Deus tocou no meu coração para a gente dar curso gratuito na igreja. Eu tive que cancelar um curso agora, porque não tinha ninguém para fazer um curso gratuito profissionalizante. Isso é um absurdo, isso daí. As pessoas não querem nem aprender uma profissão para ganhar o sustento do próprio suor. Impressionante isso, é difícil tudo isso. Vocês percebem a igreja do Senhor, muitos crentes influenciados por este tempo, confortado com este tempo, aceitando, é assim mesmo, não tem o que fazer, o mundo é assim mesmo. Não, irmãos, tem crente pensando assim. É um crente desmotivado, ele não está mais defendendo o evangelho que salva, que cura, que liberta, que dá livramento, que atende às necessidades. O evangelho de Deus é tudo isso. Quando nós falamos do evangelho de Deus para alguém, não se engane, irmãos. Além da salvação, que é a prioridade do Senhor, tem a cura, tem livramento, tem libertação, tem providência, tem prosperidade, tem cuidado de Deus, sabe? Digamos que o projeto de Deus ele é pleno, ele não é pela metade, como foi dito aqui. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não cura ninguém, Deus não salva ninguém para deixar essa pessoa continuar passando fome. Vocês já viram isso na Bíblia? O projeto de Deus é completo, o interesse de Deus é salvar a pessoa na plenitude do poder de Deus, além de salvar a alma, que ela tem uma vida abundante neste tempo. Agora, tem crente que está esquecendo disso. Tem crente que está aceitando esse mundo como o mundo está, e não é isso. Vocês veem o projeto do mal, a igreja sem unção, a igreja sem poder. Tem igreja que nem ora mais pela cura. Tem igreja que só ora por prosperidade, por riqueza.
Tem igreja aí que nem acredita mais no poder do Espírito Santo, de cura, de milagre, de prodígio, de maravilha. Tem igreja por aí que é contra Pentecoste, contra batismo no Espírito Santo. O que é isso? Deus existe. Jesus Cristo vive, o Espírito Santo ainda opera hoje. Nós precisamos entender, defender e precisamos abraçar a igreja do Senhor com poder. A igreja, vocês já viram que a igreja está dividida. As lideranças estão brigando entre si. As lideranças brigam entre si. Eu acompanhei por esses dias aí um debate em rádio, debate em televisão, debate na internet, um debatendo contra o outro. Não, a minha igreja está certa, não, a sua está certa, não, a dele está errada, a dele é isso, a dele é aquilo. Há um debate, uma competição, desafio, há uma divisão da liderança da igreja. Você sabe que o pai da divisão é o diabo. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Tudo isso é a operação do mal dividindo a igreja, porque existe um projeto, eu li aqui um livro, eu já li, está ali atrás. Ele fala a respeito de Mao Tse Tung, ele fala a respeito de um projeto do diabo, né, que ele, para conquistar, ele divide. Né? O líder guerreiro, general, ele, para conquistar uma nação, ele divide a nação, ele joga um vírus lá, ele impregna dúvida, discussão, ele divide o povo. Aí ele conquista, porque a união, a unidade, a comunhão não interessa para o diabo. Imagina se a igreja de Jesus Cristo hoje fosse unida, vivesse em comunhão. Imagina o poder que haveria da igreja do Senhor nesta terra. O diabo está dividindo até a igreja. Misericórdia. Tem até igreja falsa hoje em dia. Né? Seitas, heresias, está lotado por aí. Tudo isso é obra do diabo por esses tempos. Trazendo divisão, pensamentos contrários. Nós não podemos nos sentir confortáveis com isso, irmão. Eu estou fazendo um chamamento à igreja do Senhor aqui reunida esta noite, para que você não se sinta confortável com este tempo, com este mundo secular. Não quero lhe trazer desconforto, não, mas você não deve olhar para o mundo e se sentir confortável. Mas também não vai pedir o raio do céu, não. Amém? Vamos pedir misericórdia. Então, o primeiro aspecto da nossa reflexão hoje é o desconforto. Nós não podemos estar confortável neste mundo. O crente que está confortável neste mundo dá a impressão que ele está descansando numa rede esperando o mundo acabar em barranco. Não é assim. O segundo aspecto é a tribulação, que já foi falada aqui, é esse desconforto que nós sentimos. A palavra tribulação, olha o significado da palavra tribulação, é situação de aborrecimento. Tribulação é algo desagradável, é aflição, é tormento, é adversidade, é sensação de tristeza, é desgosto, é infelicidade, é amargura. Então, quando nós olhamos para o andamento do mundo como sistema, a gente tem que sentir essas coisas. Nós temos que sentir as aflições de Jesus Cristo e chorar com tudo isso. Então, a tribulação, ela tem que trazer para nós esse desconforto. E isso vai fazer emergir em nós um desejo de afronta. O diabo está afrontando a igreja do Senhor. E eu faço parte da igreja. Eu tenho que me sentir desconfortável e afrontado pelo inimigo. Sabe? Ele está chamando para a briga. Eu tenho que ser afrontado, eu tenho que me sentir assim, desafiado, não pelas pessoas, mas pelo inimigo da igreja. Este sentimento tem que brotar dentro de mim. Eu não posso me sentir confortável. Eu tenho que me sentir afrontado.
Ora, se eu sou um apóstolo de Deus, o apóstolo é o defensor do evangelho. Se eu sou um defensor do evangelho, eu tenho que me sentir afrontado com a mentira que tem operado no mundo, a destruição de valores, de princípios. Isso não pode me deixar à vontade. Então, o cenário da vida da humanidade como um todo, o diabo está afrontando a igreja do Senhor. Vocês já ouviram aquela música que diz assim, tá todo mundo louco, oba! Já ouviram essa música? Quem fala oba é o diabo, porque o povo está tudo louco, fora de juízo. O povo perdeu o juízo, perdeu a sabedoria, perdeu o discernimento. Aí, oba, ou seja, ele está à vontade, ele faz o que ele quer. É o cenário perfeito para o inimigo. É a igreja do Senhor inerte, sem fazer nada. Então, Paulo está dizendo para os irmãos, olha, nós estamos sofrendo uma atribulação, mas não podemos ficar angustiados. Eu estou perplexo, mas não vou ficar em desespero. Eu tenho que olhar para este cenário de afronta e ter uma visão. Foi dito aqui, a Joelma leu para nós. Eu não posso recuar diante da afronta. Eu não posso desistir diante da afronta. Eu não posso fazer igual a Elias, falar, não tem jeito. Cai um raio do céu e mata tudo. Não, não é assim, não. Porque o objetivo de Deus não é esse mais. A ira do Senhor, ela foi manifestada através da cruz de Cristo. A ira do Senhor foi um ato de amor. Olha só o que Deus fez. A ira é o juízo, o julgamento, a decisão de Deus. Foi isso. Ele vai à cruz e deixa o próprio ser humano decidir pelo que ele quer do seu futuro, na sua eternidade. Então, eu preciso me sentir afrontado e tomar uma decisão de confrontar. Você vai ler aqui no verso 10 do capítulo 4, vai dizer assim, olha, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Então, quando eu me sinto desconfortável com o que o mundo prega, para mim é uma afronta. E isso faz eu adotar um confronto, uma atitude de enfrentamento contra as potestades do mal. Então, outro aspecto que tem que desenvolver na minha vida é um aspecto de soldado, é de confronto. Eu preciso batalhar, eu preciso entrar nessa guerra. Eu não posso ficar confortável e aceitar as coisas do jeito que estão. Eu preciso entrar na batalha. Há um confronto a ser desenvolvido da minha parte, e isso é individual. Cada indivíduo precisa fazer algo para o Senhor, porque cada um que faz alguma coisa, a igreja como um todo está fazendo uma grande obra. Aí Deus vai capacitar cada um naquilo que cada um pode fazer. A minha batalha, ela pode se dar através da vigilância e da oração. Talvez você não seja um pregador, sair pelas nações. Talvez você não seja um missionário plantando igreja, um evangelista, sair na rua. Talvez você não seja essa pessoa, mas talvez você seja um intercessor espiritual. Talvez. Então, eu preciso entender que a minha vigilância e oração. O confronto pode se iniciar por aí. Se Deus te chamar para algo mais, que assim seja, mas eu preciso começar neste patamar da vigilância e da oração. Vigiar e orar. Vigiar, eu gosto muito dessa palavra porque me lembra de uma profissão de vigilante. Vocês lembram qual é o papel do vigilante? Por exemplo, o Miguel, o Wagner estão aí nesse momento trabalhando de vigilante. Eles estão aí tomando conta de um cenário, estão observando o cenário, está tudo dentro da normalidade. Amém, está tudo certo. Mas se algo sair da normalidade, ele vigiando, ele observa. Ele viu acontecer. Então, se algo sai da normalidade,
Aí a vigilância é observar algo errado e fazer algo para consertar. Este é o vigilante. Ele faz a manutenção, ele restaura a normalidade. Ah, ele está ali, apagou toda a luz do prédio. Aí ele viu que está em algo errado. Ele vai lá no disjuntor, viu que desarmou. Ele arma de novo, volta à normalidade. Ah, o portão abriu, ele vai lá e fecha. Vocês estão entendendo? Então, vigilante, nós, como pessoas do Evangelho de Cristo, como do Reino de Deus, nós temos esse papel de estar vigilante. Você está observando o cenário, você está vendo que os princípios estão sendo atacados, o que é que eu posso fazer para restaurar esta ordem, para fazer esta manutenção? É orar. A minha ação, neste caso, é orar. Lá em Efésios 6 vai dizer isso, que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, mas ela é através da oração. Então, é o que eu estou dizendo, talvez o seu chamado não seja para sair pregar pelo mundo, plantar igreja, evangelizar, praticar a caridade, sair pelas nações. Talvez o seu chamado seja esse começo de caminhada, que é vigiar e orar. E você já vai estar fazendo muito, mas eu não posso deixar de fazer alguma coisa. Eu preciso entrar neste exército de oração. Eu preciso estar de olho no cenário, nas coisas que estão acontecendo e orar, interceder para que o poder de Deus, de misericórdia, venha restaurar as coisas. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Você tem que crer que a sua oração pode resolver algumas questões. É fato, a Bíblia diz isso. A oração de um justo sarará o doente, trará cura, trará restauração, alcança vidas, transforma histórias, a oração. Então, a gente pode fazer muito já pela oração. Agora, se Deus te levantar e te chamar para mais alguma coisa, que assim seja na sua vida. Diga, eis-me aqui. Amém até aí? Então, nós não precisamos, nós não devemos nos sentir confortáveis. Nós temos que olhar o cenário do mal e entender como uma afronta. Nós, como pessoas que fazem parte do exército do Senhor, nós temos que entrar neste confronto, nesta batalha. Agora, qual é a vantagem disso tudo? É que nós sabemos que nós somos mais que vencedores, né? Essa é a vantagem. Eu entro na batalha sabendo que já ganhei. Você não entra na batalha com medo. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu. Essa é a grande vantagem disso tudo. Você já entra com fé, com a certeza de vitória. Então, quando você for orar por algum caso, por algum assunto, por alguma situação, já entra sabendo que Deus vai dar a resposta positiva. Já ora pedindo, já clama e já agradece. Porque Deus é poderoso. Amém? Eu quero concluir para vocês dizendo que o inimigo ele está fazendo o papel dele. Sabe? O inimigo está aí. Ele está fazendo a parte dele, está fazendo muito bem feito, né? Entre aspas, né? Muito mal feito, né? Trazendo todo essa destruição para a criação de Deus, para o cenário que Deus imaginou para nós, né? Ele está fazendo o papel dele. E ele está tentando nos tirar a fé, está tentando nos colocar em dúvida, está tentando trazer na nossa mente que Deus não se importa, que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada, né? O diabo está... Não, irmão, o diabo é perdedor, ele é perdedor. Ele sabe que ele está condenado e está querendo arrastar uma multidão com ele. Então, esse lema dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Esse lema de Gerson, né? Vou me dar bem, negativo. Né? A igreja do Senhor é um, somos um com Cristo, somos um com Deus em Cristo. O capítulo 5, no versículo 1, para encerrar, vai dizer assim, olha. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Então, enquanto temos vida, temos que estar em batalha. Às vezes a gente... É difícil dizer isso, mas às vezes a gente está doente, está isso, está aquilo, achando que vai morrer. Não se preocupe com isso. Enquanto tiver vida, ore, esteja aos pés do Senhor.
Eu sei de um testemunho, é um relato meu, né? Mas foi um testemunho que alguém me deu, de que uma mulher estava no leito de morte no hospital e as pessoas foram visitá-la. E aí uma pessoa da igreja foi lá para fazer uma oração para ela. E quando ela chegou lá, essa pessoa que estava no leito do hospital é que ministrou na vida desta missionária. E falou lá, deu um recadinho de Deus para essa mulher, e essa mulher que foi levar um conforto, saiu de lá confortada por aquela que estava no leito de morte. Então, nós precisamos entender que Deus nos usa até o último. Isso para nós é um privilégio. Isso para nós é um privilégio. Então, nesse capítulo 5:1, vai dar para nós, irmão, não desista de ser canal de bênção do Senhor. Eu olho para mim mesmo, que já estou com 60 anos de idade, eu falei para o pastor que eu vou dar um tempo que eu estou com 60 anos. Ele falou, o que é isso, rapaz? Né? Tem muito tempo para trabalhar. Amém, é isso mesmo. Às vezes a gente acha que a gente está velho, e não está, não. A gente pode ser usado por Senhor até no dia que a gente estiver no leito de morte, Deus pode nos usar. Então, enquanto pudermos, vamos ser bênção, vamos ser instrumento de Deus nesse tempo, porque nós precisamos entender que nós vivemos em operação pelo ministério de Deus. Quando você vai ler aqui, olha, no capítulo 5, no verso 18. Verso 18 vai dizer assim, olha, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Existe um ministério, um serviço a ser desenvolvido por nós, que é reconciliar as pessoas para com Deus. E esse serviço só acaba quando a gente morre. Então, eu te convido a estar envolvido, de fato, na obra do Senhor. Começa por vigiar e orar. E Deus vai capacitar ou vai te chamar para algo mais, para além daquilo que às vezes a gente imagina. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.